Bem, continuando, né? Decisões monocráticas, então, são decisões de um magistrado ou um desembargador, sendo que ele faria parte da decisão colegiada. Juízo a qual é juízo a quem, né? De quem? Juízo a qual o juiz de primeiro grau, começo, né? O primeiro juiz que pega o processo. O juízo a de quem é o tribunal. A quem vai se destinar o meu recurso? A qual é o juiz de base? A de quem é o juízo para quem vai o meu recurso? Interesse recursal. Eu tenho que ter interesse recursal para entrar com o meu recurso. Como assim? Eu fiz a petição inicial, eu ganhei tudo, não perdi nada, ganhei tudo. Tudo que eu pedi o juiz deu. Eu vou recorrer para quê? Com o que eu vou recorrer? Sendo que eu ganhei tudo no meu recurso. Não tem como, tá? Por fim, a tempestividade, ou seja, eu tenho uma taxatividade de recursos e tenho prazos para exercer esses recursos. Ora, se esses recursos são tempestivos ou não, o juiz vai verificar no prazo concreto. Em regra, eu faço um parágrafo lá no meu recurso. Excelência, esse recurso é tempestivo porque eu fui intimado como advogado no dia 10 e entrei com esse recurso no dia 11. Portanto, eu não perdi o prazo. Tudo bem? Recurso é tempestivo. O preparo. Eu preciso fazer o preparo do meu recurso. O que é isso? Pagar as taxas judiciais ou eu pedir a justiça gratuita. Tudo bem? Eu posso ser beneficiado pela justiça gratuita. Vocês dão uma lida lá no 98 e seguintes do Código de Processo Civil, artigo 98 e seguintes. Também tem a lei 8.090, deixa eu só ver, justiça gratuita, 1060 de 1950, tá? A maior parte dela foi revogada, né? Mas ainda algumas disposições se mantêm, tá? Foi revogada justamente pelo novo CPC, artigo 98 seguintes por ali. Tudo bem? E legitimidade recursal, eu preciso ser um dos interessados, preciso ali estar dentro do processo para poder recorrer. Se eu estiver fora do processo, para que eu vou ter legitimidade para recorrer? Tudo bem? O recurso interposto pela parte vencida, inclusive pelo Ministério Público, tá? Já vi em questão oral, o MP perguntar se o MP poderia interpor o levantar o véu da noiva, né, desconsideração da personalidade jurídica. O candidato respondeu que não, mas pode sim, tá bom? Então sempre tem que prestar atenção nesses detalhes. Pontos de atenção, ele trata aqui principalmente da dignidade da pessoa humana como fundamento. É sempre necessário, né, trazer a dignidade da pessoa humana, porque é um princípio assim que protege tudo, né? Tudo eu posso falar que é a dignidade da pessoa humana, então é um coringa nas nossas petições sempre, tá bom? Feito isso, falado isso, tem que verificar o foro competente para o julgamento, que é a competência lá em cima. Então minha primeira petição, eu tenho que endereçar o pedido. Quem que vai receber? Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito de tal comarca. Eu tenho que verificar qual é a competência do meu recurso, a competência da minha petição. Verificar os documentos necessários para comprovar a legitimidade do autor, polo ativo e polo passivo. Eu tenho quem está recorrendo e quem vai sofrer as consequências desse recurso. Então, a parte autora e a parte que sofre a ação nem sempre vão ser o autor do recurso e quem vai sofrer o recurso. O recorrido e o recorrente, tá? Que nós tratamos nos recursos. Então, tem que ver quem que está recorrendo, se é a parte autora da ação ou a parte ré da ação. Demonstrar o cabimento do recurso, tenho que explicar o porquê. Se é uma decisão interlocutória, ou seja, uma decisão do juiz durante o processo que traz algo decisório, mas ainda não é a sentença, eu tenho que explicar o porquê que cabe esse recurso. Tudo bem? Cito o artigo do CPC que a gente tratou. Olha lá, excelência, o rol é taxativo e cabe esse recurso. Tudo bem? Narrar os fatos que embasam a demanda para convencer o juiz.
Tudo bem? Enumerar os recursos e pedidos, datar e assinar a petição. Tá? Passando rapidinho aqui, endereçamento, peguei um processo de origem, agravante e agravado, por exemplo, explicar o nome do recurso e da onde você está tirando, a tempestividade dele, eu posso colocar o preparo também, explicar bonitinho, tempestividade do recurso, colocar as razões, tá bom? Do meu recurso. As razões é o quê? Por que eu tenho que ganhar, doutor? Por que eu tenho que ganhar esse recurso? Tá? Pedir fumus boni iuris, pedir tudo aquilo que vai me trazer resposta. Por que eu estou certo? Por que eu preciso ganhar? No fim, eu coloco dos requerimentos e dos pedidos, ou seja, toda a minha fundamentação está lá. O meu resumo é o meu pedido. O que eu quero, doutor? De uma maneira rápida. Ponto. Por fim, vou colocar termos em que pede deferimento, que é um clichê, o local, a data e a OAB. Tudo bem? Um dos exemplos aqui que eles trazem. Tá bom? Então, prestem muita atenção sempre na taxatividade dos recursos. Quando que cabe um agravo de instrumento, quando que cabe uma sentença, quando que cabe... Enfim, cada recurso tem o seu motivo. E como que eu pesquiso a fundamentação, Pedro? Eu vou pesquisar com base na jurisprudência, eu vou pesquisar com base no que a legislação traz para nós. Por quê? Se eu tenho que entrar com um agravo de instrumento, se eu tenho que entrar com uma sentença, é porque o juiz errou em algum momento. Então, por que ele errou? Eu tenho que buscar na jurisprudência, eu tenho que buscar nas leis. Então, se falar, por exemplo, sobre SUS, eu tenho que dar uma lida na lei do SUS. Se falou sobre, enfim, N situações, eu vou lá e dou uma lida na lei, procuro na jurisprudência, escrevo no Google lá o que fala sobre isso, se ele tem ou não tem direito. Eu preciso deixar muito claro essas especificações. Beleza? Beleza. Nossa aula termina por hoje, uma aula online um pouquinho mais curta. Qualquer coisa na semana que vem nós vamos tratar de outras, semana que vem, daqui a 15 dias, né? Algumas outras peças, tudo bem? Mas mastiguem bem a questão da taxatividade dos recursos, deem uma lida no Código de Processo Civil, principalmente os artigos citados, tudo bem? Quanto à questão material, ou seja, o porquê desse recurso, o porquê do outro, vocês tiveram já um bom embasamento durante a faculdade para poder justificar, defender o direito do cliente de vocês durante a petição. Então, quando fala mérito do recurso, poxa, por que você tem que ganhar aquela ação? Explica para o juiz. Fala, olha, por que o juiz passado errou e o que o novo juiz tem que dar? Você tem que explicar e convencer o juiz, tá bom? Sem se esquecer daqueles tópicos que eu falei. Cabimento do recurso. Por que eu entro com esse? Por que eu estou entrando com esse recurso, juiz? Por causa disso. Abro um outro tópico e falo da tempestividade. Doutor, eu fui citado ontem, estou entrando hoje com esse recurso. É uma questão de organização recursal. Para o juiz falar, será que aqui, a tempestividade está aqui. Olha, cabimento. Olha, para ficar mais fácil do juiz verificar. Para o juiz não precisar fazer conta, ver se está ou não está. Faz um tópico em negrito e já coloca lá. Cabimento, tempestividade. Vai ficar muito mais fácil do juiz ver tua petição e analisar se você está correto ou não na petição. Beleza? Um abraço a vocês, boa peça e qualquer dúvida vocês podem mandar no WhatsApp, estamos à disposição. Tudo bem?